E aí, pessoal, tudo legal com vocês? Segunda-feira de madrugada aqui, tô dando uma olhada no mercado de câmbio aqui, né? Me veio uma coisa aqui na cabeça, gostaria de participar com vocês aí disso. Normalmente eu só tenho isso dentro da minha cabeça, então gostaria de exteriorizar isso aí e trazer vocês junto comigo. Lembra dos nossos professores no IASP? Você já parou para pensar como que você via eles naquela época, que você era um adolescente, e como que você vê eles agora? Qual que é o delta aí? Qual que é a diferença entre aquela época e agora? Você está a fim de vir nessa comigo? Eu vou fazer uma análise deles aqui, uma critique, né? Igual fala em francês, uma critique dos professores daquela época, de como eu via eles naquela época e agora, né? Agora que eu sou talvez da idade de alguns deles, ou talvez mais velho do que alguns deles. Então vamos lá? Inclusive, eu peguei, escrevi o nome deles aqui, porque é muito professor, né? É professor pra caramba. E tá, então vamos lá. Primeiro ano, pastor Ottoni. Eu acho que ele era pastor, não era? Para mim me vem como pastor Ottoni. Ele era assim uma pessoa de baixa estatura, segundo que eu me lembro, cabelo preto, pele bem branca. Eu acho que ele devia estar nos seus late 40s, né? Nos 40 e tantos, ou talvez até 50. Eu lembro que se é que eu lembro, né, o cabelo dele meio tipo igual o meu, assim, né? Ficando meio branquinho por aqui. Ele me passa a lembrança que eu tenho dele é de alguém que não tinha uma mente muito sofisticada, não. Eu lembro dele sendo meio ríspido com o Marlon na classe, dando uma dura no Marlon. É, ele, eu não lembro muito dele. Eu desconfio que ele só deu aula no primeiro ano, é isso? Se ele deu em outros anos, eu não lembro. Então, na época, acho que eu daria o quê? Uma nota para ele, de 0 a 10. Daria acho que uns 4, pela rispidez dele. Ele parecia ser um cara meio assim, linha dura, né? Mas eu não. Tá, vamos lá. Eu vou dar um 5 para ele, porque eu não lembro, então eu vou deixar aí neutro, né? Eu dou um 5 para o professor Ottoni. Qual que é a nota que vocês dariam para ele? Laerte. Lembram do Largatti, o Cassange? Ele era meio doido, aquele sujeito. Gente boa, ele era muito engraçado, mas ele era meio pirado. Ele me vem, as memórias que eu tenho dele aqui é como se ele tivesse muito problema na casa dele. Me parece, alguém me disse, eu não sei quem, que ele tinha problema com a esposa. E sei lá, eu acho que ele trazia um pouco disso para a classe. Eu lembro que às vezes ele tinha umas certas conversas na classe, né? Ele falando para a gente, meio assim, rancoroso, meio. Inclusive, eu lembro uma vez que ele falou na classe, numa dessas conversas rancorosas que ele tinha lá, ele falando, às vezes você tem problema, você briga em casa com a sua esposa, você vai ler a Bíblia? Não, não é nem tempo para poder ler a Bíblia. O que eu faço, eu vou rabiscar. Vocês lembram, quem fez o primeiro ano, ele queria mudar a letra da gente, né? Ele queria fazer a gente escrever bem, né? Com uma letra bonita. Então ele fazia caligrafia com a gente, ele fazia a gente fazer aqueles rabiscos, parecia uma borboleta, assim, parecia aquelas molas que vão assim, né? Parecia aquele negócio. E ele falava, quando eu tô bravo eu vou rabiscar. O Laerte. Eu daria, na época, eu acho que eu daria talvez um 6 ou 7 para ele. Hoje, acho que eu dou um 6 para ele. Acho que um 6 está de bom tamanho pro Laerte. O Silas, lembra do Silas de Educação Física? Eu não tenho muita. Ele, né, a gente tinha muito pouca aula com ele. Ele era um cara meio. Well,
Eu vou dar um 5 para ele também. Naquela época eu nem sei que nota que eu daria para ele, mas hoje acho que eu dou um 5. Ele era um cara normal, neutro, né? O pastor Schaeffer, lembra? Religião. Eu lembro dele batendo boca com o Marlon na classe. O Marlon falando para ele que a religião, que a classe dele não repetia, né? Porque religião, se é que eu não me engano, você podia tirar a nota que fosse, ela não pesava se você passava ou não de ano. Não sei até que ponto isso é verdade. Acho que devia ser, né? Porque eu não lembro dele desmentindo o Marlon nisso, mas eu lembro que ele tinha, ele chegava na classe, né, e o pessoal reclamava, às vezes ele dava tarefa, essas coisas assim, né, dever de casa meio assim, time consuming, né, que levava um pouco de tempo e o pessoal reclamando, e ele falava, a Bíblia manda eu tratar bem os meus inimigos, então quem que eu vou sacanear, né? Sacanear não era bem essa palavra que ele usava, né? Eu falava, quem que eu vou tratar mal então? Os meus inimigos eu tenho que amar, eu tenho que tratar mal vocês. Eu daria um 6. Não, 6. Ele era um bom professor. Na época, acho que eu daria um 6, não um 7 para ele agora. Né? Pastor e tal, só que vida de pastor é dura e tal. Aguentar o Marlon, né? Por algum motivo o Marlon ele tinha mania de pegar no pé dos professores, né? O pai do Marlon ele era advogado, então acho que ele, né, queria, né, pegar os direitos dele lá, arrancar os direitos dele de tudo quanto é professor. O Garcia ele era chamado de antididático, né? Eu lembro muito bem o Deusimar, esse cara é antididático. Eu falava muito disso com ele, porque ele não tinha. O Garcia era muito gente boa, eu gostava muito dele. Ele era muito amigo do meu pai, mas ele não tinha aquele dom para poder explicar as coisas, né? Como eu disse, ele era amigo do meu pai, inclusive foi meu pai que deu uma força para ele quando ele estava lá. Meu pai ele era pastor no Vale do Ribeira, né, lá em São Paulo, uma região meio pobre. E eu lembro, parece que meu pai achou eles lá na roça, né, cortando cana lá, sei lá o que. E meu pai foi uma das pessoas que deu meio uma força para ele poder estudar, ir para a faculdade, essas coisas assim, né. E o Garcia, ele era gente boa, mas na profissão dele, assim, de assim, explicar as coisas, ele parece que ele era um cara que não tinha muito dom, né? Na época, acho que eu daria uns 4 pro Garcia, uns 3 ou 4. Hoje, eu daria uns 5 para ele, deixar ele na neutralidade. 5? Será que eu... Não, talvez uns 6, né? O Garcia era gente boa. Ele não era um mau profissional, ele sempre dava... uns 6. 6,5, vai lá. Dá um meio ponto de lambuja para ele, né? 6,5. Elci Bahia. Que saudades da professorinha que me ensinou beabá. Os tempos que eu era feliz e não sabia. Eu não era muito feliz naquela época, não, mas a professorinha era gente boa. A professorinha era muito gente boa. Bonita ela, uma mulher muito bonita. Eu lembro que a gente ficava conversando lá no laboratório. Era ali um anexo do dormitório feminino, né? A gente ficava horas e horas conversando lá. Gostava muito dela, aquela mulher, muito gente boa. Na época eu daria um 9 para ela. Hoje, ela era uma excelente profissional, ela sempre deu as aulas, ela era uma mulher assim relação pessoal muito boa, ela era muito boa com os alunos, comigo ela era excelente. Era um 9 para, acho que o 9 tá meio alto, né? Vou dar um 8 para ela. 8 para a professorinha, 8 para Elci Bahia. O Laurindo Costa, o Chicletão, professor de Geografia e Arte. Eu lembro dele no primeiro ano.
ele fazia a gente desenhar as pessoas ao vivo na classe, né? Eu lembro direitinho lá, eu desenhando as pessoas. Ele também era um outro amigo, muito amigo do meu pai. Na juventude deles, meu pai ele era diretor de comportagem, antes do meu pai se tornar pastor e missionário, essas coisas. Ele era diretor de comportagem e ele ajudou o Laurindo muito quando ele era jovem, né, família, os filhos pequenos e tal. Ele era muito amigo do meu pai. Ele sempre falava do meu pai: "Ô, cadê o Carlos? Cadê o Nogueira?", né, tal, com aquela voz dele. Muito gente boa, né, o Laurindo. Coitado, ele estava, naquela época lá do IASP, ele estava passando por a filha, acho que ela tinha leucemia, né? E uma época muito problemática para ele. O cara era um artista, aquele cara era um gênio. Eu lembro um dia, ele me levou para casa dele lá em Hortolândia, me mostrou os quadros. Aquele cara era um gênio da arte, um cara assim com um talento. Eu lembro uma vez que ele chegou na classe, ele tinha uns giz, né? E ele desenhava, ele desenhou uma árvore, assim, um lago com umas folhas caindo. O cara era fera. E eu, né, na época, estava desenhando, eu queria ser desenhista profissional e era um dos professores que eu mais gostava. O pessoal pegava no pé dele, e ele às vezes ficava bravo, né, com o pessoal, acho que por causa de problemas lá, né, com a filha, por ter um filho doente, né. Eu sempre gostei dele e, inclusive, anos depois que eu saí do IASP, o meu pai me falou isso. Ele encontrou o meu pai e ele falou: "Ô, Nogueira, eu tenho um sentimento porque eu não ajudei teu filho como eu deveria", né? Ele falou, né, que eu desenhava bem, que eu tinha talento, sei lá, e que ele não pôde me dar o tempo que ele queria, coisa, e gente boa, gente boa. Na época, talvez eu desse um 6 para ele, um 7. Hoje eu dou um 8 para ele. 7,5, vai lá. 7,5 pro Chicletão, pro Laurindo. Os alísios. Vocês lembram na aula de geografia que ele explicava lá do templo? Ele falava os alísios. Chicletão. O Lúcio, irmão dele, né? O Lúcio Costa, né? Os goianos lá, né? O Lúcio Galo Cego. O Lúcio, ele era uma figura, né? Aquele sujeito, aquele jeitão dele assim. E eu lembro o Celestino. Quem lembra do Celestino? O Celestino, ele era vice-preceptor e ele foi contemporâneo do meu irmão. Ele estudou junto com o meu irmão no IASP, lá pelos idos de 1970, 72, por aí. Eu lembro que ele contava para mim uma coisa que aconteceu com o Lúcio. O Lúcio já era professor quando meu irmão estava lá, e o meu irmão, ele era meio problemático, ele era briguento, ele cara meio parada dura. Eu lembro que uma vez, eu lembro que o Celestino, né, me disse isso, que tava o meu irmão e um outro cara brigando de boca na classe, né, batendo boca um com o outro na classe do Lúcio. Aí o Lúcio falou: "Ok, vocês querem brigar? Então vamos lá". Falou que arrastou todas as cadeiras da classe, os estudantes tudo assim de boca aberta. Ele deixou o meu irmão e o cara brigar de murro mesmo, dentro da classe. Imagina, eram outras épocas, né? Se isso acontece hoje, o professor estaria na cadeia, perdeu o emprego. E falou que no final já tava o meu irmão e o outro cara igual dois galos de briga, assim, os dois quase. Aí o Lúcio falou: "Agora vocês vão os dois fazer castigo junto". Castigueiro, os dois juntos. Arrancar colonião lá na Chibanca lá. E aí falou que eles ficaram amigos, foram muito bons amigos no Castigueiro, né? História do galo cego. O Lúcio, eu tive um problema com ele no terceiro ano, uma coisa lá, não sei se era culpa minha, culpa dele, eu sei que eu fui parar no escritório dele e do Mozezinho, no prédio central. E eu bati boca com eles lá e eu lembro direitinho, né? Eu, na estupidez, a palhaçada de juventude, eu ergui o dedo assim, falei:
E como dizia Schopenhauer, não adianta conversar com alguém que não tem vontade. Citando o mundo com vontade e representação. Eu nunca li esse livro, mas eu tinha nessas frases. Eu não sei quem que lia Schopenhauer na escola, eu acho que era o Jonatas. E ele vinha com umas frases que, né, gravavam. E aí o Lúcio levantou a mão e dizia, não sei quem lá, falou umas asneiras. Palhaçada minha, que fiquei discutindo com eles, mas também palhaçada deles, né? Eles eram bem mais idosos do que eu, né? Tinham bem mais idade. Eu acho que eles deviam know better, né? Eles deviam ter, pô, moleque de 17 anos de idade, eu aqui, né, dos meus 50, que o Moisésinho acho que provavelmente ele já está com mais do que 50 anos na época, discutindo com, né? Então, palhaçada dos dois lados aí. Eu daria, na época acho que eu daria uns 2 pro Galo Cego, o Lúcio. E hoje ele era um professor competente. Não, 6 para ele. Um 6. 6,5. 6. Um 6 pro Lúcio. Danielzinho. Vocês lembram do Danielzinho? A pessoa chamava ele de morceguinho, não sei porquê. O Danielzinho, ele ainda era jovem, né? Cara bem jovem na época. E eu acho que ele tinha um certo medo de dar aula na nossa classe. Tinha uns feras lá, né? Igual Alexandre Josias. Eu acho que ele ficava meio intimidado. Não medo, mas ele ficava meio intimidado. Eu lembro que ele trazia tudo escritinho, assim, as contas que ele ia fazer lá, as fórmulas. E eu lembro que o Alexandre, né? O Alexandre, ele estava fazendo aquelas deduções grandes lá de coisa lá de química. O Alexandre falava: ô professor, tem um erro ali. Ele era meio moreninho assim, você já viu um moreno ficar branco? Ele parava assim, perfeita imagem do desespero na cara. O Alexandre era terrível. Só o Alexandre pra zoar com o professor, né? Garfar o pobre do... mas ele era um cara gente boa, professor gente boa. De vez em quando ele ficava meio mal criado com a gente lá, ele dava umas... Eu lembro ele fazendo uma cara de poucos amigos lá, metendo a boca na gente por causa de não sei o que. Mas também, né, lidar com um bando de teenagers ali, né, de adolescente, não é fácil. Eu dou quanto para ele? Na época talvez acho que eu daria um 6 ou 7 para ele. Hoje acho que fica por aí também. 7. Daria um 7 pro Danielzinho. O Danielzinho é gente boa. 7. Acima da média, né? 7. Eli, o paneleiro mestre. O paneleiro master. O Eli, para mim, ele é o embodiment. Ele é a imagem de tudo aquilo que eu não gostava no IASP. Não que eu não gostasse dele, mas ele era ali, ele que andava com aquela panela, ele era um fruto de colégio interno, internato, toda aquela cultura ali, né? Ele era filho do Moisésinho, então aquilo ali era a casa dele, né? Acho que ele cresceu em colégio. Eu lembro que a minha irmã cantava, a minha irmã que é 10 anos mais velha do que eu, ela cantava já num grupo, na época que ela estudava no IASP, 1970, 70 e pouco, comandado já pelo Eli. Eles faziam excursões pela América Latina, isso bem antes do Prisma. Inclusive tinha lá o disco lá em casa que a minha irmã gravou com eles, né? O Eli, ele era, aquilo ali era a casa dele, né? E era ele que manipulava ali, ele que dava poder e tirava o poder ali de qualquer aluno que ele quisesse, em termos de popularidade, né? Como eu já falei aí no outro vídeo.
E como professor, foi ele que começou com aqueles seminários ali, né? E sei lá, eu acho que ele era um bom professor, não é? Acho que ele era um professor decente, pelo menos. Na época, talvez eu desse uns 4 para ele, porque eu não gostava. Hoje, olhando, deixa eu dar uns 5 para ele. Vou botar ele na neutralidade. 5,5, vai lá, 5,5. É, 5,5 tá de bom tamanho para ele. Inclusive, ele veio aqui na América umas épocas aí, eu nem fui ver, mas ele passou por aí, tava tendo um congresso, alguma coisa. Eu não sou muito fã dele, não. Nada pessoal, mas, sei lá, panela, panela, essa história de, sabe, eu sou mais, não gosto não. 5,5, 5,5 tá bom pra ele. Cabeção. Como é que era o nome do Cabeção? Eu não lembro dele, eu não lembro do nome dele. Como é que era o nome do Cabeção? Vocês provavelmente lembram, mas como é que era? Parece que passou aqui o nome dele na minha cabeça, mas tá, vai lá, o Cabeção, professor de matemática. Não sei quão bom professor ele era, não lembro dele por ensinar. Bom, eu lembro dele falando, vamos pornográfico, né? Desgrilo. Quantos anos que ele tinha na época? Você com um monte de adolescente ali, você ficar. Isso é uma coisa. Tá, não é pessoal contra o cara, mas como profissional. Ele tinha umas tiradas ali pro lado das meninas, né? Ele fazia umas brincadeiras ali, a Eli e a Noeli, por causa do sobrenome delas, né? Inclusive tinha um cara no meu quarto, não sei quantos vocês lembram dele, não sei quantos de vocês se lembram, gacho, português, não sei quanto, né? Falando do Eli, falando mal do Eli, olha o meu português indo pro espaço aqui. Não sei quantos de vocês lembram. Esse cara no meu quarto, ele era o Roxinho. Ele era caboclo, né? Eu acho, né? Mistura do negro com o índio. E o pessoal com esse tipo de cor de pele, não sei porque no Brasil eles chamam de roxinho, não é roxo nenhum naquilo, né? Ele tinha cabelo liso, né? Pele escura e tal. E o sobrenome dele era Pinto. E ele virava e falava, ô Roxinho, o Pinto tá roxinho. Ele virava, ô o Pinto tá murcho, o Pinto tá pra baixo. Ai, meu pai. Hoje, né, na época era engraçado, né? Hoje você olha e fala, pô, meu, he should know better, né? Ele should know better. Come on, né? Então, vamos lá, ele era muito engraçado. Acho que na época eu daria uns 7, 8 para ele. Hoje acho que eu vou botar ele ali nos 4, porque ele não era um bom profissional. Eu não lembro que tipo de professor de matemática que ele era, mas essa área é problemática. 4 pro Cabeção. Josué Gouveia. A gente vem ali do Cabeção pro Josué Gouveia. Josué Gouveia, poeta e biólogo. Acho que ele era o professor que eu mais gostava. Cara didático, cara cabeça. Quantos anos que ele tinha na época? Acho que ele devia estar ali nos 40 e pouco. Acho que era isso, né? Mais ou menos. Eu não lembro cabelo branco nele. Acho que então ele devia estar ali nos early 40s, né? Nos 40 e poucos. O Josué era cara super didático, cara super cabeça, cara super inteligente. Ele não era um cara muito assim com afinidade com os alunos, né, assim de chegar e bater um papo, coisa tal, como era a professorinha, mas ele era um cara que conhecia a matéria dele. Ele era um cara que, pelo menos para mim, ele me passava alguém que conhecia muito da vida, né? Eu lembro lá umas frases dele, ele falava que a vida era teimosa, né? Até hoje, quando eu passo aí, né, o pessoal aqui na América, eles constroem essas pontes, né, tem uns blocos de concreto que eles põem assim, e aquilo ali é um lugar que você fala, pô, como é que alguma coisa... Aí você vê uma plantinha saindo ali do meio de um bloco daquele, você fala, poxa, mas como que isso conseguiu?
eu lembro do Josué Gouveia. Eu falava, a vida é teimosa, né? Deus, ele fez a coisa que nessa, né, a vida nesse mundo para poder florescer, para poder, né, vencer lugares aí que são. Eu sempre lembro dele quando eu vejo isso. Eu lembro que uma vez ele descrevendo, né, as pessoas mais inteligentes da classe, ele falava que os bons alunos parecia que eles decoravam a aula, né? Ele tinha muitas frases que de vez em quando, né, eu me lembro, pô, o Josué falava isso. Então o Josué era um 10. Na época talvez eu daria uns 9 para ele, uns 8, porque acho que ele era meio overshadow ali pelo Euler, né? Porque na época era aquela concentração ali com o Euler, então talvez na época eu daria 9 para ele, só para não ficar no mesmo nível que o Euler. Mas hoje é 10. Hoje eu dou 10 para ele. Se tivesse 11, eu daria 11 também, né? José Gouveia. E, por fim, aqui o Euler, né? O Euler ele era o cara, né? Cara que sabia muito de física, né? Eu não sei aí, vamos dizer, o Alexandre, né? Que agora é doutor em matemática, e o que ele diria dos conhecimentos do Euler, mas para a época, né? Eu lembro que ele chegava, ele era aquele cara meticuloso, ele desenhava lá os carrinhos, lá usando. Eu sempre admirei o cuidado com o detalhe, né, que ele punha ali. Ele era um cara organizado, né? Aquele cara alto, magro, né, o cabelo escorrido assim. Eu lembro inclusive que no final do ano, no final do terceiro ano, alguém encomendou para o Josias e eu fazermos a caricatura dos professores. Lembra disso, Josias? A gente fez, eu lembro que eu fiz o Euler, porque o Euler era. Eu consegui um jeito de estilizar ele, cartoonizar ele, né? E eu vivia desenhando o Euler por lá, para todo quanto é lugar. Falei, não, o Euler eu faço. O Josias que fez quase todos os outros, né? Mas eu fiz uns 2 ou 3 lá e o Euler era. O Euler, ele. Né, mas agora olhando aqui, né? O Euler ele era um cara que ele usava, eu acho que ele abusava um pouco da superioridade intelectual dele e de uma superioridade hierárquica ali, né? Porque ele era professor, ele era uma autoridade, para poder manter a classe sob o controle dele, e eu não acho que isso era muito legal, não. Você como um professor, como alguém mais velho, você não pode abusar só porque você sabe tanto mais, que você tem mais autoridade. Eu acho que você tem que ajudar esses teenagers, esses adolescentes a chegar em algum lugar. Não só manter eles ali. É importante você manter as pessoas, você manter a tua classe sob controle, né? Porque o adolescente ele gosta de challenge, né? De testar os limites ali, e é importante, mas você vê, o Josué Gouveia fazia isso, e ele fazia isso, a meu ver, sem um abuso de poder intelecto e poder autoritário aí. Então, o Euler na época eu daria 10 para ele, daria 11, daria 20, sei lá quando. Agora hoje eu não vou pôr ele no mesmo patamar do José Gouveia, não. Vou colocar ele num 9, dá um 9 para o Euler. Inclusive, quando você ia na casa do Euler, eu já fui fazer prova na casa do Euler, o último ano que eu estava completamente pirado com tudo quanto é problema lá, eu perdi acho que uma prova lá, ou sei lá, acho que eu fiquei de recuperação, alguma coisa assim, eu fui fazer prova na casa dele, completamente diferente, completamente diferente. As provas eram mais fáceis, ele ria com você, ele brincava com você, me parece que ele mudou,
Me dizem, eu não sei quem que me falou, que o Euler mudou, que ele tinha, né, uns problemas de saúde quando a gente estava lá, se eu não me engano era pressão, acho que a pressão arterial dele era meio alterada, e acho que ele, né, sentiu o drama ali, ele mudou, me dizem que ele mudou, que o Euler mudou completamente depois. Mas para a época, né, vendo aqui tudo que aconteceu, que coisa, eu vou dar um 9 para ele. Eu esqueci de alguém aqui, deixa eu ver minha lista antiga que eu transcrevi aqui. O Hatch, esqueci do Hatch, Flávio Hatch, professor de inglês. O Hatch, eu achava o Hatch meio sneaky. Ele era um cara meio... eu lembro que ele ficava na aula conversando com quem que ele ficava? O Jonatas. Ele ficava conversando com o Jonatas e não sei mais quem lá, desenhando o JA. E às vezes passava uma aula toda, passava um monte de aulas. Isso não é bom para um profissional, né? Na época a gente adorava, né, obviamente, porque, né, você não tinha dever de casa, você podia ficar batendo papo ali, mas ele ficava ali, né, na mesa batendo papo lá com o pessoal e a aula ia de embrulho, né? Isso não é uma isso não é uma coisa muito profissional, não, né? Olhando hoje, né? E eu lembro uma vez que a gente passou em frente à casa dele lá fora, né? Eu não sei com quem que eu estava fazendo alguma coisa, a gente passou em frente à casa dele e ele estava lá fora, a gente conversando com ele, e ele querendo pegar informações de uma festa que teve no IASP, falaram que uns caras tinham dormido no dormitório feminino e, sabe, tentando chupar essas informações aí da gente. Ele é um cara meio sneaky, assim, né? Eu acho que, tudo bem, nós somos todos seres humanos, a gente erra, né? Vocês erram, tenho certeza, eu erro pra caramba. E eu acho que é razoável você falar, ok, eu sou um ser humano, mas essa história de você ser sneaky, assim, entende? Quando você está lidando com gente tão mais jovem do que você, eu acho que você tem que ajudar as pessoas, entende? Não importa o teu ego, não importa... Não, você tem que ajudar aquelas pessoas. Você, né, como fala em inglês, você já teve o seu shot, entende? Agora é a vez das outras pessoas, né? Dessa geração que vem aí. Então, acho que tudo... Você não pode ficar querendo achar defeito, você tem que, né, ajudar aquelas pessoas. Tudo bem, você tem que conversar, você tem que... se eles estão cometendo um erro, você tem que ajudar eles ali, né, guiar ali no caminho certo. Mas o Hatch, ele não me transparecia alguém que estava